Saudações tricolores, pessoal, tudo bem com vocês? Cara, o Grêmio deve estar liberando em torno de 20 jogadores da categoria de base que não devem fazer parte dos planos do clube em 2023. Eu vou te dizer quem são eles, se deveriam sair nesse momento ou não e o que isso fala sobre o planejamento para 2023 e explica um pouco das temporadas de 2021, ano de rebaixamento, e agora desse ano de 2022. Quer saber todos esses nomes e vamos discutir um pouco essas informações e essas questões? Então fica aí que depois da vinheta eu volto e trago isso tudo para vocês e muito mais. Galera, eu sou o Luca, analista tático de futebol formado pela Escola da Future, fazendo aqui as análises no nosso tricolor através do canal Entre Linhas Gremistas. Então, gurizada, deixa um like aí no vídeo, vai se inscrevendo no canal, dá uma olhadinha nos vídeos passados que tem muito conteúdo de qualidade, assim como qualidade certa é a nossa parceira, a Betson, a casa de apostas mais segura que tem por aí. Pessoal, eu fiz um levantamento e vi 20 jogadores da categoria de base que não devem mais fazer parte dos planos do nosso tricolor para a temporada de 2023, entre jogadores já negociados ou liberados para negociação. Eu, que não tenho memória de elefante, trouxe aqui a minha colinha para dizer quem são esses jogadores. Vamos lá! Goleiro Heitor, lateral esquerdo Jefferson, atacante Vini Paulista, atacante Ricardinho, meio de campo se aposentando cedo, Jean-Pierre, lateral esquerdo Thiago Rosa, extrema direita Guilherme Azevedo, atacante de lado Ronald Barcelos, zagueiro Gustavo Martins, volante Velasco, lateral esquerdo Guilherme Guedes, volante Sarará, atacante de ponta Emerson, né? O goleiro Hugo, o goleiro Felipe Mejolaro, o volante Gazão, o atacante Kevin Querrada, os dois pontas Léo Fenga e o Wesley. Pessoal, é uma lista de muitos jogadores que em algum momento povoaram a mente dos nossos torcedores gremistas como jogadores que poderiam ser avaliados. O Jean-Pierre até foi tido em algum momento como jogador craque, jogador que poderia virar um 10 da seleção brasileira, enfim, não deu certo, né? E ao longo dessas últimas temporadas, as questões relativas aos jovens e aproveitamento da categoria de base ganhou uma super dimensão, até pelo plano atual da diretoria do Grêmio de não extinguir o projeto transição, mas a transição enquanto uma categoria única com seu treinador próprio, equipe própria, isso está extinto no Grêmio. Pois bem, e agora a gente vem com essas mudanças, com esses jogadores saindo para ganhar rodagem em outros clubes. Vamos e venhamos, pessoal. Desses nomes todos que eu citei, deixa aí nos comentários, algum vocês acham que teria vaga no nosso time para 2023? Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu diria que a melhor coisa que pode acontecer com esses meninos é sair para ganhar experiência. Eu sei, algumas pessoas, por exemplo, são muito fãs do Vini Paulista ou do Thiago Rosa, o lateral esquerdo, mas eles são jogadores que a gente precisa entender uma situação sob categoria de base no futebol brasileiro, num clube como o Grêmio. Primeira coisa, a grande maioria dos jogadores de categoria de base, que são os adversários dos meninos que o Grêmio tem na categoria de base, nos jogos, eles sequer jogadores de futebol vão conseguir vir a ser. A outra grande maioria vai jogar em time de gauchão, né? Do campeonato matogrossense, né? Do campeonato goiano, ou vão jogar em times de série C, de série D, talvez série B, e raríssimos, pouquíssimos vão jogar série A, e quase nenhum será um jogador que efetivamente vai fazer diferença num time de Série A, num time como o Grêmio. Aproveitamento de jogadores da categoria de base não dá para ser a granel, não dá para ser no atacado, né? Não dá para fazer como o Romildo Bolzan queria fazer, de fazer uma linha de produção, de achar que ia botar todo e qualquer jovem numa vitrine chamada Grêmio e ia vender para fazer superávit. A gente viu no que isso deu. E em determinado momento,
né, até na trajetória recente do Grêmio, muito se começou a apostar em veteranos e a coisa não andava, e é natural que nós, torcedores, tenhamos aquele apego e dissemos, não, então coloque aí os meninos. E de repente se colocou muitos meninos ao mesmo tempo, e isso é uma das coisas que é apontada como uma das causas do nosso rebaixamento. O não uso da base para um posterior uso excessivo. Há que se encontrar um meio de termo. Há que realmente se dar valor e apostar em jogadores que na base mostram as credenciais para jogar num time do tamanho do Grêmio. Não é porque vem da categoria de base que é bom jogador, que vai ser um jogador do tamanho do Grêmio. A gente precisa fazer essa distinção, trazer para o nosso grupo profissional realmente jogadores que se destacam muito, como o Cuiabano, como o Lucas Cauã, laterais de seleção brasileira sub-20, como o Ronald volante, né, que também seleção sub-17, muito bom jogador, como daqui a pouco a gente espera que seja o Cauã Kelvin e outros talentos da base que eles estão lá, mas não é para qualquer um. Não é qualquer jogador que a gente tem que inflar dentro do grupo profissional para depois ele não jogar, ou quando jogar, não corresponder e a gente ficar insistindo naquela tese de melhor o fulaninho que é da base do que o ciclaninho que vem de fora, que não sei o que. A melhor coisa que o Grêmio faz, justamente para que esses meninos se desenvolvam, é repassá-los a outros times nos quais eles vão poder jogar, porque formados eles estão formados em futebol, sob a perspectiva tática, básica, técnica, física. Agora, cara, agora é desenvolver o final. Agora é pegar experiência, agora é entrar em campo e mostrar que tu pode fazer num âmbito profissional aquilo que tu mais ou menos fazia na base e quem sabe, por que não, até superar. A gente conhece algumas exceções, jogadores que na base não eram tão valorizados e que depois crescem, e que depois o futebol deles aparece, e que depois eles se tornam jogadores de exceção. A gente lembra muito de um jogador do Coirão, né, dos Moranguinhos, né, do Lúcio, que era reserva na categoria de base e depois virou o zagueiro Lúcio, jogador de Copa do Mundo, que deu uma falhadinha, entregou um gol pro Michael Owen, mas nada que o Ronaldinho não resolvesse depois para ele, né? Precisa ter um gremista lá, meio pilantra, né? Não muito gremista, né? Mas nasceu aqui no Grêmio, né? Para resolver uma bobagem que o Colorado tá fazendo. Normal, a gente já tá acostumado com isso, né? Mas esses caras são exceção, velho. Piadas à parte, esses caras são exceção. Normalmente eles precisam sobrar muito na base. Sobrar muito numa base para conseguir figurar em times do tamanho do Grêmio, do nosso tricolor, um time que a gente quer que venha para ganhar títulos. Acho que acerta a diretoria gremista, acho que acerta. Acho que o melhor caminho para todos esses jogadores que eu citei aqui nesse vídeo é realmente pegar a experiência em alguns outros times. Claro, a gente vai pensar em um ou outro, talvez não seja bem assim. Citei Thiago Rosa, citei Vini Paulista, se pode falar o mesmo, de repente, do Léo Fenga, que é um jogador que eu até acho interessante, mas eu acho que eles têm que provar por aí que eles podem jogar. O Sarará também é outro cara que eu acho que tem condições de, quem sabe, pegando bastante experiência, né? Ele é um jogador de passada larga, de boa altura, de uma boa condição técnica. Quem sabe, né, Matheus? Quem sabe, Matheus Sarará? Quem sabe tu venha nos dar alegria depois dessa tua passagem por outros clubes aí e possa retornar ao Grêmio em outro momento, quem sabe em outra condição enquanto atleta. Agora, gurizada, peço para vocês mais uma vez, pô, te inscreve aí no canal, não custa nada, deixa um like, compartilha o vídeo e amplia esse debate. Deixa nos comentários aí quem é que tu aproveitaria dessa lista que eu deixei de jogadores da barca, da base, que tá indo por aí. Um forte abraço do Lucas, até o próximo vídeo, valeu!